Programa de hoje, um homem de Deus. O pai. Pastor, escritor, cantor e está no seu 4º mandato como deputado federal por São Paulo. Brasil, essa CPMI já virou circo. O divino metrosexual Marco Feliciano. Marco Feliciano. Fala, Feliciano. Que elegância, hein? Pô, você tá, eu vou te falar, hein? Eu estou no Você tá senador. mais assistido do Brasil, né? Você Então, tá senador, você tá bonito pra caramba. obrigado, eu recebo essa profecia aí. E aí, Feliciano, como é que estão as coisas em Brasília? É isso que a gente quer saber. Brasília tá tudo anuviado, tá tudo nublado, nós estamos sem rumo, tá todo mundo perdido. Sério mesmo? Sério. Primeiro que nós ainda estamos saindo daquele... Nós estamos lambendo as feridas ainda, né, Emílio? Ninguém esperava a derrota que nós tivemos, né? Nós nos preparamos para a vitória e veio uma derrota. Chegou a derrota, nós fizemos lá um parlamento extremamente conservador, pelo menos foi o que foi provado nas urnas, mas aí veio a prova dos 9, né? O governo está aí tentando votar as pautas, então nós estamos com um parlamento completamente dividido. Veio a CPMI do dia 8 de janeiro, que o governo não queria, ninguém queria da base do governo. Aí, de repente, aquela imagem que a CNN transmitiu do general G. Dias, né, despertou a nação, ele virou o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro, e o governo que não queria sequestrou a CPMI inteira. Sim. Então, nós estamos hoje lá, dentro da CPMI, 60% dos membros da CPMI não assinaram a CPMI. Dos 4 membros que são da mesa da presidência da CPMI, 3 não assinaram a CPMI. Entre elas, o presidente da CPMI, o primeiro vice-presidente da CPMI, a relatora da CPMI. Então, esses 3 não assinaram a CPMI, ou seja, não queriam a CPMI. E eles que estão tomando conta. Vão levar para o caminho que eles quiserem. CPMI é isso aí também, né? Essa cara vai para onde quiser. É uma novela. É palanque para prefeito. Já houve épocas em que a CPMI, de fato, fez história. Nós tivemos a CPMI da pedofilia, a CPMI do tráfico, que o Magno Malta, inclusive, foi um dos maiores presidentes da CPMI, deu voz de prisão, fez diferença. Mas essas últimas CPMIs, elas têm peso político, né? Sim. Embora sejam regimentalmente artefatos jurídicos, mas o teor delas é extremamente político. A natureza dessa CPMI é política. E quando você vê a relatora e o presidente da mesma CPI, que a CPMI é um instrumento da minoria, né? Da minoria dentro do parlamento, que seria a oposição, para a gente poder fiscalizar o governo. E aí o governo vem, não quer, agora ele vem e sequestra a CPMI. Sim. Ou seja, é um jogo de cartas marcadas. Mas, ô Feliciano, até quando vai isso? Porque, por exemplo, você falou, os caras vão lá, pegam a CPMI e faz do jeito que eles quiserem. Aí nós temos várias decisões que o juiz faz tudo sozinho. Como é que... Pra onde vai, então, o país assim, dessa forma? A população tem que acordar, o Brasil tem que acordar, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nação brasileira. Tudo aponta para uma ditadura velada, que já não está mais nem sendo tão velada assim, onde o executivo e o judiciário, eles comandam o país. O legislativo foi ignorado, o legislativo foi jogado para os cantos, né? Qual é a força do legislativo hoje? O que nós podemos fazer? Porque tudo que a gente faz, que a população conservadora aceita, a esquerda judicializa. Sim. Ao judicializar, cria-se uma jurisprudência e se torna lei sem passar pelo parlamento. Nós estamos vivendo isso já há anos. Você lembra que eu denunciei aqui, muitos anos atrás, o primeiro que aconteceu quando rasgaram a Constituição foi com o casamento homoafetivo. Você lembra disso? Sim. Eu cheguei a falar aqui. Falei, vamos fazer pelo caminho certo, vamos fazer uma proposta de emenda constitucional, vamos chamar a população para debater o assunto, e se a população e a maioria do parlamento resolver mudar, aí a gente muda a Constituição. Ninguém nunca fez isso. Fizeram uma denúncia, o STF julgou, criou-se a jurisprudência para a união estável, veio o CNJ e disse, se a união estável pode também a união civil. E criou-se o casamento homoafetivo, a revelia da Constituição Federal, porque a Constituição ainda diz outra coisa. Então, quando um item da Constituição ele não é respeitado, a Constituição inteira não é. O artigo 53 da Constituição tem sido rasgado todos os dias. E por aí vai. Então, nós estamos vendo assim um limbo jurídico
uma insegurança parlamentar. Então, mas isso começou na eleição, né? Só que não acaba mais, né? Porque aí, meu amigo, vai embora. Entrou a cabeça, você sabe muito bem. Entrou a cabeça, não tem ombro. Vai até o talo. Não tem ombro. Você sabe o que é uma coisa sem ombro, Feliciano? Eu não entendo essa analogia. Você entende, sim. Você entende, sim. Você entende. Vai sem ombro, não tem ombro esse negócio. É o poder. Mas tem uma coisa. O brasileiro ficou politizado, né? Eu estava vendo aqui aquele comentarista falar, e é de fato uma verdade, o Mota. Parabéns pelo Mota. Hoje o brasileiro discute política. E começou isso com o Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro elucidou, abriu a mente das pessoas. Hoje as pessoas falam de política porque tem interesse. Quem conhecia STF? Quem conhecia nome de ministros? Quem conhecia PEC? Quem conhecia PDL? Quem conhecia leis? É verdade. O povo estava adormecido. Despertou-se o povo. Aí se compra João 8,32. Conhecereis a verdade. É o que eu sempre falei. E a verdade vos libertará. Tá certo. Sim. A verdade liberta o povo, que o povo começa a perceber que tem alguma coisa mais profunda. Na CPMI, eu tenho sempre dito, os meus discursos são sempre em prol das pessoas que estão sendo injustiçadas, das pessoas que estão presas. O que tem que ser analisado é o que levou essas pessoas a fazerem isso. Foi, de fato, um pânico coletivo. Você fala do 8 de janeiro. Sim. Veja, o que aconteceu com o país? Nós tínhamos um candidato que, para onde ia, arrastava milhões de pessoas. O outro não podia andar na rua. E quando fazia algum tipo de manifestação, tinha que ser fechada, lacrada. E de repente... O Lula tá fora. Você viu que ele foi vaiado lá no Pará ontem? Onde? Não, ontem eu não vi. Vocês não viram? Não vi. Você não viu? Não vi. Foi vaiado? Foi vaiado. O Barbalho precisou entrar lá. Opa, vamos ter um pouco. Foi vaiar o Barba. Tem aí ou não, Delari? E lá é reduto dele. Sim. Porra, vocês não tem nada aqui também, hein? Por isso que a Globo News dá show na gente. Não acha, né? Mas estava falando enquanto ele pega a imagem, estava falando da política que está bagunçada. No caso do Dallagnol, me parece que você foi entrevistado, e é melhor perguntar para você mesmo, se você aconselhou o Dallagnol sair do país pelo que aconteceu com ele, por essa perseguição política. É verdade isso? Isso é verdade. Na verdade, não foi entrevista. Eu amanheci, abri as mídias sociais e vi o Dallagnol com um vídeo que cortou meu coração. O Dallagnol é um cara legal, um cara inteligente. Ele é crente também, é evangélico. E ele estava dizendo que eles mataram todos os processos dele em primeira instância, ou seja, anularam eles. E agora, em segunda instância, eles querem que ele pague, eu acho que mais de 3 milhões de reais por hospedagem, hotel, passagens. E eu vi os argumentos dele. E eu falei para ele, aí eu fiz um tweet, falei, olha, ele é meu irmão se ele me perguntasse, ele não me perguntou. Mas se me perguntasse, eu daria a ele um conselho, para que ele saísse do país, procurasse um país onde houvesse uma democracia plena, porque ele tem argumentos para isso. Qualquer um vê que há uma perseguição sobre ele, isso é revanchismo, né? O que está acontecendo com ele é um descalabro, é uma vergonha. Uma vergonha ver grande parte da imprensa se silenciar. Você não pode pactuar com uma injustiça, não é porque é o seu inimigo, porque é o seu opositor, porque hoje é com ele, amanhã é com você. E eu falei para ele, se eu fosse você, eu sairia do país, porque eles já tiraram o seu mandato, vão dilapidar o seu patrimônio, vão destruir a sua reputação e sabe-se Deus mais o que daqui para frente. E vem mais perseguição, né? Você acha que vai acontecer com o Moro também? Vem Moro. Moro é o próximo. É porque toda a situação que foi criada, eles precisam criar exemplos. Sim. Exemplos que têm que ser carimbados para que ninguém siga mais aqueles exemplos. É pendurar a cabeça numa lança em praça pública para falar do quê? Não faça igual. O que fizeram com o Deltan. Eu falei com o Léo Lins, no caso do humor. Eles penduram a cabeça em praça pública e falam assim, não faça o que vai acontecer com vocês exatamente isso. Deixa de exemplo. O exemplo é para a pessoa não seguir. Só que também corre o risco de transformar em modelo. Tudo depende, porque a mente do povo você não sabe que... Né? E o Bolsonaro? Bolsonaro, amigo, meu líder, meu capitão, o Bolsonaro vai ficar 8 anos no Pampas. Do lado do eu falei com ele ontem de manhã ele me ligou e eu tive semana passada com ele. O nosso sentimento é que 90%, né, aponta para ele ser inelegível. Apesar que eu falei para ele que se o pessoal, o establishment, os juízes, eu não sei qual é a intenção deles, se é apenas amputar Bolsonaro. Porque se for amputar Bolsonaro... Não é. Não se for essa a intenção, eu acho que eles não deveriam fazer isso nesse momento. Porque se fizer nesse momento, ano que vem nós temos eleições. O nosso partido, que é o PL, o Valdemar já está aí, ele tem dado entrevista. A nossa intenção é fazer pelo menos 1.000 das mais de 5.000 prefeituras. Porque nós temos um cabo eleitoral pesado, que é Jair Messias Bolsonaro. Agora, imagine se deixam ele inelegível, vão transformar ele no Marte vivo, de novo. Nós vamos fazer 2.000 prefeituras, ou mais.
Dá mais força na tua Eu acho opinião. que não é inteligência. Inclusive, pensando sobre isso, eu fui perguntar, fui estudar, e eu descobri o motivo porque estão fazendo isso de maneira tão assodada e tão rápida, Emílio. Pergunte por quê. Por quê? Porque se não me falha a memória... Está bonito, por isso que eu vou fazer a pergunta. Está bonito. Está muito elegante. Está muito elegante. Você não era assim. Você vinha com a jaquetinha do Julián Marcuíris. Julián Marcuíris, Ele vinha de moda. Dourinhos. Tirando sarro em mim. Não tô, não. Vai lá, fala por quê. É porque, se não me falha a memória agora, em agosto ou setembro, muda a configuração da presidência do TSE. E o próximo presidente é Cássio Nunes Marques, indicado do Bolsonaro. Se o Cássio Nunes for, não passa um negócio desse, ele não pauta. E aí são mais 2 anos. E aí, 2 anos, Bolsonaro está pronto para ser candidato em 2026. Então, eu acredito, posso estar errado, mas é a minha avaliação política. A minha estratégia é essa. A estratégia é essa. Eles estão acelerando, fazendo isso para caçarem, para deixar ele inelegível, porque aí tira do páreo o Bolsonaro. Mas é aquilo que você falou, né? Aí ele vira vítima mesmo. Aí é... Aí nós vamos ver a reação do povo, ver como é que o povo vai absorver isso. Né? Porque o povo é o seguinte, você viu a pesquisa do Datafolha? Qual pesquisa? A aprovação do Lula? Não, 30% é Lula, cego. Sim. 25% Bolsonaro, cego. Sabe, bolsonarista? Sim. Cabo a rabo, que não discute, não tem conversa. Tá certo, sim. Então, quer dizer, é dividido aí, ó. Como foi, né? Eu acho que essa pesquisa foi até tendenciosa para o lado do presidente que está aí agora, mas, no meu ver, são 30 e 30. Porque todo extremo, isso é ciência política, todo extremo arrasta 30%. O lulismo e o bolsonarismo viraram religião. Né? Tanto é que pode fazer qualquer coisa, os dois podem fazer qualquer coisa, que quem é de um lado, Lula ficou preso. Mas o Lula tá fraco, bicho. Não. Isso que eu não, que eu não consigo entender. Os 30% o Lula, tem. Põe lá o Lula, achou? É o do agro. Que agro? Eu tava lá na Minha Casa Minha Vida, lá no Pará, pô. Bom, deixa. Esquece, vai, esquece. Eu vi, tá na imprensa. Então, o cara não tem. Assim, o cara da Jovem Pan News, ele não tem. 30%, isso é lei. Bolsonaro tem 30%, Lula tem 30%. O que definiu a eleição foi os 40% do meio. Né? Foi esses 40%. Sim, o que votou o L embaixo da mesa. Exato. Aqui tem um monte. Tem um monte. Não acredito. Que fala, não, eu não voto em ninguém. Nenhum nem o outro. Nem o outro eu não quero saber. Você conhece um monte, né, o Feliciano? Meu Deus, pra mim não interessa nenhum nem o outro. Nem fala. Parece que isso aconteceu. Isso agora tá vendo aí. Coletivo, isso acontece em todos os lados. Pessoal, Bolsonaro teve mais votos nessa última eleição do que na penúltima e não conseguimos chegar lá. Né? Mas é o voto, o L embaixo da mesa. Foi os 40% do meio. Essa turma do meio, acho que eles queriam um pouquinho mais de tranquilidade. E os últimos acontecimentos das últimas 3 semanas que antecederam a eleição foi ruim para nós. A gente não pode fechar os olhos. Nós tivemos o episódio do Jefferson jogando bomba na Polícia Federal. Sim. Depois tivemos o episódio da Carla correndo com uma arma atrás de um rapaz dentro de São Paulo. Aí nós tivemos outras coisas que não dá nem para falar aqui. Então tudo isso foi acumulando. E o pessoal do meio, os 40%, eles queriam tranquilidade. Não gostavam do PT, também não iam muito com o Bolsonaro, mas queriam um pouquinho de paz. Aí criou-se aquele efeito histeria coletiva, efeito manada. O timing, né, das histórias. Aí o pessoal falou, calma, eu não quero que São Paulo ou o país vire um faroeste, porque parece que tudo apontava para isso. Então, essas coisas... Não, mas não é que foi uma eleição muito... Não precisa delar, não vamos ficar brigando. Foi uma eleição muito zoada, né? Foi muito zoada. Eu fiz uns estudos, Emílio. Foi muito zoada. Se vocês permitirem falar aqui, né, pro Brasil todo. Você sabe qual é a população carcerária do Brasil hoje? 1 milhão e... Não, são 900 mil presos hoje. Mas na rua tem 600 mil aguardando julgamento. Então, 1,5 milhão de pessoas aí que são do crime, né? Ou relacionadas ao crime. Cada uma dessas pessoas tem uma família com no mínimo 4 pessoas. 1,5 milhão vezes 4, nós temos aí 6 milhões de pessoas. Aqui em São Paulo eu não consegui fazer campanha na comunidade de Paraisópolis. Quando eu cheguei com o meu carro, na frente, fiz só para entrar, olhar o carro, disse, para o senhor entrar tem que tirar o adesivo do Bolsonaro daqui. E os seus santinhos aí, tem a foto dele? Eu falei, tem, então o senhor não pode distribuir. O senhor pode. Todos os presídios do Brasil receberam esse tipo de informação, era a ordem, baixou-se ordem, PCC, Comando Vermelho, tinham um candidato. Então, imagine aí, as famílias recebendo ordem, se não votar
no outro lado, nós podemos ter retaliação aqui dentro. São 6 milhões de votos cativos só aqui. Norte e Nordeste, em 2018, o PT teve 20 milhões e meio de voto. Voto não multiplica, voto migra. Mas, de repente, em 2022, um fenômeno. Teve 23 milhões de votos no Norte e Nordeste, 2 milhões e meio a mais. Como foi que isso multiplicou? De onde saíram esses votos? Aí você vai Não lembrar... me pergunta isso, que a gente não pode. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar na mão do É só você voltar semanas antes e um ministro do STF, com uma canetada, disse assim: o pobre que não tem condição de votar, ele está excluído da sua vida cívica, então ele precisa ir votar. Para votar, nós temos que dar condições. Então tem que mandar o ônibus buscar ele na porta da casa dele para ele votar. Só que dentro do Código do Processo Eleitoral, isso é crime, é compra de voto. Você é candidato a vereador aqui, pega 5 ônibus, vai num lugar e busca o pessoal para votar no dia da eleição. Eles vão votar em quem? Mas sempre teve, né? Sempre teve. No Brasil sempre teve esse comprar voto. Comprar voto é uma coisa do Brasil. O cara compra o voto. Mas eu tô falando do Norte e Nordeste, onde teve 10% a mais de eleitores de uma eleição para outra. Não acontece isso. Então, só aí já são mais 2 milhões e meio de votos. Some aí aos 6 milhões do pessoal do crime, já são quase 9 milhões de votos. Então nós lutamos com uma força hercúlea. Quantas inserções de rádio nós deixamos de colocar? Você sabe que o Nordeste e tal, que a gente fala que ele tem muito voto lá, não sei o que, aí eles falam que teve até agora, fala, é xenofobia e tal, mas não é, é porque lá o cara local tem muito poder de votação. O prefeito... Ele leva o voto. Por isso que eles estão querendo ganhar prefeito agora. Os PL, os caras da direita, eles querem ganhar os prefeitos justamente por isso. Se você vai para a região mais afastada do Brasil, é o prefeito, é aquela... Ele manda na autoridade. Sei lá, você é pé vermelho, de primeira... É que você tá bonito agora. Eu conheço mais de 4 mil municípios do Brasil. Deixa eu fazer um break? Deixa. Então vou fazer um break agora, ó. Mande a sua pergunta aqui pro Feliciano, tá dando uma audiência maravilhosa. Sim, acho que bom. Essa barbinha que você bolou. Gravata Louis Vuitton, mano. Não, tá bonito. Ó a gravata dele. Terno bonito. E o topete. Vamos falar de onde veio essa gravata. Da loja da... Deixa eu fazer um break rapidinho. O Instagram é @MarcoFeliciano, o Twitter Marco Feliciano. Vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta. Olha lá, ó. Nem deixei o break pra TV, porque você já vai voltar. Quem vai fazer pergunta? Pois não, Gordão. O senhor falou a respeito do povo acordar, né? Vamos ver o povo acordar, mas o povo acordou e o povo dormiu. Colocaram o povo pra dormir de novo depois do que aconteceu no 8 de janeiro. A gente viu aí manifestações, né, a respeito do Deltan e muita gente convocando a turma, depois desconvocando, porque é aquele velho racha da direita, né? O pessoal falando assim, não, com eles eu não vou pra manifestação, esses caras não são de direita, mas todo mundo levantando uma coisa só, que era o quê? A questão da liberdade e o problema que aconteceu com o Deltan, que pode acontecer um por um se eles quiserem, né? Então, o que falta pra direita, o que falta para os políticos de direita se juntarem, independente de é o Kim do MBL, com ele eu não me junto, é o Nicolas, com ele eu não me junto. O que falta para a direita se juntar em prol dessas coisas que realmente importam, que é a liberdade, que a gente está vendo que cada vez mais a gente está perdendo? Liderança e intelecto. A direita do Brasil, ela inexiste. Eu vejo todo mundo falar, e eu tô lá dentro há 12 anos, eu vou dizer para vocês, não existe direita no Brasil, existem direitistas. Certo. Existem pessoas que agora estão se descobrindo conservadores, né? Mas até alguns conservadores não sabem nem o que é o conservadorismo de fato, né? Então, são pessoas que precisam primeiro ter um intelecto. Nós precisamos de intelectualidade, precisamos de pensadores de direita no Brasil. Eu fiz uma proposta ao nosso presidente Valdemar numa das nossas conversas, porque eu vi um parlamentar falar que, como o PL hoje é o partido que encabeça essa questão de direita, seria muito bonito se um partido desse criasse uma universidade de direita no país. Uma universidade para se estudar direito, para se ter o contraponto, para se formar uma geração. A direita, ela é extremamente dividida. Eu vi alguém aqui falar agora há pouco que o Bolsonaro apanha de todo lado. Ele apanha da esquerda, apanha da direita. Sim. Como é que pode? Vê se o Lula apanha da esquerda. Não apanha da esquerda. Porque eles sabem o que querem, onde querem chegar. Eles têm um propósito, eles têm um pensamento, eles têm um projeto. Nós direitistas não temos. Basta qualquer votação lá dentro de Brasília para todo mundo apanhar. E as pessoas nem têm noção de que em Brasília o ótimo é inimigo do bom.
Olha, isso é uma filosofia, um ótimo muito bom. Mas isso às vezes tem um projeto lá para ser votado, ele é ruim, mas ele vai ser aprovado. Hoje a configuração política, não sei se vocês já falaram aqui, no Brasil nós temos o seguinte: Lula tem hoje em Brasília quase 140 votos. Esse é o tamanho do governo Lula. E nós, que somos a oposição, temos 140 votos também, estamos empatados. Quem define as eleições, ou quem define qualquer votação dentro de Brasília, é o centro. Então, para onde foi o assim, centro né? pender... Sempre foi o centrão. Sempre foi. O Bolsonaro também. Para onde o centro pender, vai ter as votações, vão ser aprovados ou não. Né? Lula pode ter um governo aprovável, aprovável se o centro pender para o lado dele, ou como pode ser impeachmentado, se pender para o outro lado de cá. Então, nós não temos esse pensamento de direita. Então, se a gente começasse a estudar e pensar... Olavo de Carvalho, meu professor, dizia assim, que você não pode pensar em política e mudança de país de uma eleição para outra. São anos. São 4, 5 anos, porque toda mudança de um país passa pelo STF, por exemplo. Para se mudar o pensamento do país hoje, porque nós estamos enrijecidos, não tem o que ser feito. Tudo que nós conservadores fizemos e chegamos a aprovar é judicializado, a gente perde lá na justiça. Então acabou, não tem o que ser feito. Só tem uma maneira, é mudar o pensamento político e ter Mas um tem que governo mudar a de direita. Constituição lá, pô. Porque essa Constituição não tinha esse pensamento. É dos milico. O cara, ele não tinha pensado isso na época. Em que ponto você está dizendo? Não podia judicializar. Também, Entendeu? também. Esse é que é o negócio. A nossa Constituição... Porque o cara perde na eleição, pro cara entender, o cara perde na eleição. Certo. Perdeu na eleição, foi lá, vai votar qualquer projeto, esses PL que tem. Perde na eleição, entra o cara que perdeu, ele vai pra justiça e pede na justiça como se fosse um tapetão. Aí a justiça, só um cara assina, ficaram brigando lá 5 meses, 6 meses lá no plenário, um brigando com o outro, quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Pá, quem define é um cara com uma assinatura. Uma canetada. Isso é que é o negócio. Mas isso foi bolado, esse Leonardo. Organizar. Este Leonardo foi muito bem bolado. Você com este sorrisinho Bem que está bolado. dando. Foi bolado achando que o negócio ia ser assim. Mas você sabe que a cabeça entrou, meu amigo. Aí não volta. Depois de 88, depois da redemocratização, nós só tivemos um único governo com a proposta de direita, que foi Bolsonaro. Sim. 30 anos de esquerda. 30 anos com o nosso país cooptado. Eles estenderam as garras deles por todos os lados. Tivemos aqui uma revolução cultural através das universidades. Tudo isso de cabeça pensada. Fernando Henrique e Lula são irmãos siameses, né? O PT e o PSDB são irmãos, nasceram juntos, com o mesmo pensamento. A diferença é que o PSDB seria um pessoal de esquerda com um anel de formatura, um pouquinho... A esquerda caviar. Os tucano? Os tucanos, sim. O Fernando Henrique já ficou bravo em entrevista quando disseram, você é de direita. Ele disse, eu não sou de direita, vocês me rotularam como de direita. Então, se nós nunca tivemos direita, nós nunca tivemos alternância de poder. Mas os tucanos também acabou, né? Acabou os tucanos. Sim. Que o PT não conseguiu tá lá fazer, o o Dória nosso fez Alckmin sozinho. lá. Tá nosso Alckmin lá. Exato. O Dória fez um milagre. O que o PT não fez O Dória acabou com o PSDB. O Dória acabou com... Deputado, na semana passada teve aquela votação da PL da discriminação, onde o senhor votou sim. Há uma crítica, pelo menos nesse quesito, a direita e a esquerda concordaram que é uma proteção justamente para pessoas publicamente expostas, principalmente em relação a contas bancárias. No meu entendimento, já tem, os deputados, eles já têm presunção de não culpabilidade. E a gente teve, num passado não tão distante, inclusive o presidente do seu partido, já alguns problemas com a justiça. Sim. Você não acha que isso pode ajudar a corrupção? Sim. Antes de responder, vocês têm um fundo musical de amor aí? Por quê? Porque eu queria dar um presente ao Sam. O que você vai dar? Eu quero dar ele uma flor. Dá um abraço, receba. É branca lá. Vocês gostam. Minha limeira. Vocês gostam. Vai É o levar pra ver cabra reencontro. hoje. É o pedido de perdão. É da cor do Isso, esse dente. Foi eu que fiz. Hein, ô Feliciano? Isso aí foi filha do Cunha, pô. Foi. Então, vou Filha do explicar. Cunha, Ela que teve bolou. aqui. Ela bolou Bolou essa. essa. Dani Cunha. Olha, aquele parlamento, ele é uma bênção, né? E foi de madrugada. Foi. Passou Foi cinco- Tanto que correndinho. se rápido. vocês pegarem as primeiras votações, quando apareceu a votação para urgência do projeto, eu votei contra a urgência.
Votei contra porque tudo tem que ser acordado. No parlamento tem que ter acordo para tudo. Ó, vai entrar um projeto, então os líderes têm que debater o assunto, aí eles comunicam os liderados. E todo projeto que aparece de urgência como esse, não havia tido debate nenhum. Nós perdemos na votação, porque eu não queria que entrasse na pauta para estudar o projeto, né? Porque às vezes o projeto ele é rotulado, a imprensa tem esse poder, né? Ela põe um carimbo e põe um nome no projeto e depois que propagou, você lembra da cura gay? Sim. Nunca teve cura gay, mas depois que rotulou, pegou o nome, fica maldito o projeto. Sim. Quando eu fui ver o projeto e comecei a analisar ele, o projeto no início ele era ruim porque ele criminalizava as pessoas que falassem mal de político. Sim, né? Ainda estava ferrado. Aí a questão não era falar mal. Falar você pode falar. A questão é você ir pro baixo calão, ir da cintura para baixo, tocar na família do cara. Sim. Coisas que ninguém merece isso, nem político, nem ninguém. Você tem que ir pra briga, vai pro pessoal. Ou vai para o intelectual, nunca tocar nas pessoas que estão atrás dele. Então, quando nós vimos lá que isso foi arrancado, tanto é que a oposição, que o líder da oposição é o Carlos Jordi. Nós seguimos a oposição tem que ter coerência. E ele, sendo o líder da oposição, retirou todas essas coisas ruins que tinham dentro do projeto. O que sobrou foi apenas a questão financeira. E a questão financeira, Sam, de fato é muito... Olha, eu cheguei aqui um dia desse no aeroporto de Guarulhos, eu estava vindo dos Estados Unidos e fui trocar uns dólares. Eu não consegui trocar os dólares. O Banco Safra foi proibido de me atender porque eu sou político. Tá muito certo o Banco Safra. Tá certo. Mas eu sou um ser humano como você. Parabéns pelo grande Mas Safra. é só para trocar o dinheiro. Era $500. Mas eu precisava de dinheiro para boa. poder ir no restaurante. Não podia. Agora, por que não pode? Qual é a diferença? Por quê? Porque eu sou político, isso é discriminação. Porque tem muita uma filha minha não pode abrir Mas deve conta ter no banco. algum baragulê lá. Não, algum baragulezinho. É por causa Tem de que todas as exigir um coisas que monte já de aconteceram. documento, eles exigem mais documentos. E mesmo apresentando os documentos, você não consegue fazer um financiamento. Porque o político que é honesto, ele não rouba, ele não tem dinheiro, não tem como roubar. Aí você precisa fazer um financiamento para uma casa, para comprar você não consegue porque você é um político. Você só consegue no banco que o Não, governo político te tem manda privilégio ter. pra caramba. Porra, Feliciano, não vai chorar, né? corporativo. Não chora que os anjos falam amém. Não tô chorando. Não chora que os anjos tem Existe- muito anjo aqui, ele fala Por que será amém. que existe político do alto clero e do baixo clero? Vocês devem saber. Existe diferença em todos os lugares. É como aqui. Aqui todo mundo tem o privilégio do Emílio. Não tem o Emílio. Porra. É chefão. Dividido. Mas esse é um caso específico dos dólares. Mas voltando à pergunta... Não, a questão foi só sobre isso. Sim. O que nós aprovamos dentro do projeto lá, que foi aprovado, e eu achei justo. Então não é porque o projeto ele é impopular, mas ele é justo, eu vou deixar de votar. Né? Porque eu tenho companheiros, já aconteceu comigo. A questão ficou somente para o banco, entendeu? O banco não pode... se o banco não quiser abrir uma conta para mim, ele tem 5 dias para explicar o motivo. Se tiver um motivo técnico, um motivo que seja plausível, tudo bem. Mas se ele não conseguir explicar, é preconceito. Preconceito comigo, eu sou um brasileiro, não posso ter uma conta no banco. Mas você tem que pensar no mensalão, que esses caras raparam o dinheiro aí. Pô, esses caras raparam o dinheiro. Mas o cara que pegou o não mensalão podemos não colocou esquecer em isso. banco. Parece que não Eu aconteceu sei, nada. Parece que não teve nada. cara Parece que pegou não teve o mensalão. Mas o cara que pegou o mensalão não colocou no Banco do Brasil, colocou lá na Suíça. O pessoal foi para a Suíça, mas aí os bancos aqui que internacionais fizeram, também não vão lógico. poder negar abrir conta, né? Não entendi. Com esse projeto, um banco na Suíça também não pode negar abrir conta. Não, todo projeto ele só funciona dentro do país. Esses bancos internacionais eles são regidos pela soberania do seu país. Isso é só para dentro do Brasil. Então, a única coisa que foi votada foi isso. Isso aí é justo. Né? Imagina, uma filha minha não poder abrir uma conta em banco porque o pai dela é político. O que a minha filha tem a ver comigo? É alguém querer, ao invés de bater em mim, ir lá na mídia social da minha filha e falar, você é isso, você é aquilo. Mas Eu não estou meu falando pai que é seu caso, mas muita gente usa os filhos e parentes como laranjas. Por Sim. isso que existia Tem só. esse... Mas acontece, agora, por causa de uma injustiça, você vai praticar outra injustiça, que se cria um mecanismo. Você não pode praticar tirar uma injustiça e criar outra. Né? Não pode colocar todo mundo dentro do mesmo saco. E por que o senhor acha que outros deputados do mesmo partido, por exemplo, o Nicolas e uma outra galera também do mesmo partido votou não? Também Foi não entendi, vacilo? porque nós tínhamos lá a orientação da oposição. Eu tenho a orientação da oposição e do partido. Quando eu vi o nosso líder, Carlos Jordi, ele fez toda a luta, porque o projeto ia ser aprovado de qualquer forma.
Porque tem a esquerda e tem o centrão, lembra? Sim, o projeto ia sim. ser aprovado. Então, já que o projeto vai ser aprovado, para você ter algum tipo de você conseguir negociar para ele ficar menos ruim, você tem que oferecer votos. Sim. É a política, é o ótimo inimigo do bom. Para ele não ser aprovado com toda aquela podridão que o Brasil ia sofrer, você não ia poder falar de política da forma que vocês falam. Sim. Então, a oposição negociou, falou assim, a gente tira isso, aí o relator falou, tá, eu tiro tudo isso, mas vocês têm que votar a favor de pelo menos esse item aqui. Entende? É um jogo político. O Nicolas e os outros, como eles são... eles têm as mídias sociais deles, eu acho que apanham demais as mídias sociais, foram por outro lado. Mas pode ver que até eles fizeram vídeos tentando explicar o que aconteceu. Eu vi a Bia aqui, vocês fez um vídeo. Não adianta explicar. O próprio Já Nicolas, fez a já canetou. canetou, passou. Mas você não acha que isso é a linguagem da rede social, que ela é uma linguagem muito... Chula. É uma linguagem chula mesmo, Sim, né? chula. A linguagem de rede social A internet porra. é terrível, né? Você não tem controle, você não sabe quem está do outro lado, a pessoa não tem que te dar satisfação de nada, ninguém tem medo de nada, né? No Brasil, a internet é assim. E por enquanto é assim, eu acho que tem que ser assim, né? Se alguém se sente ofendido acima da média, vai para a justiça. Você já processou alguém por rede social? Várias vezes. É. Nunca ganhei, mas já processei. Os caras te sacanearam lá na época do... Na época que você era... Porra, foram lá em cima do carro das suas filhas. Você era da... Você era do... Era a Dilma? Era a Dilma. Você é deputado faz tempo. Quanto tempo você tá lá? Eu tô no quarto mandato. Caraca. Você é deputado Não pensa ser prefeito, Você lembra não? lá? Você lembra disso aí ou não? Lembro, isso foi em 2013. Olha, se alguém um dia nesse país for escrever sobre a mudança política brasileira, vão ter que passar por aquela comissãozinha de direitos humanos. Ele era da Comissão de Direitos Humanos, os caras zoaram você, tuas Você lembra filhas. quem colou Tuas em filhas mim? eram pequenas, né? Eu tinha uma de 9, uma E de agora? 10, Tudo grandona? tudo grande. Uma já é mãe, inclusive. Sério? São Ó. 13 anos, já se passaram. Vovô 13 anos. Então, Tamo velho, hein? Tudo velho. Naquela época da Comissão Não, de nós Direitos estamos Humanos, velhos. Eles estão voando. Os filhos. Políticos E jovens. são tudo de direita ou não? as minhas filhas são. Nenhuma Graças virou a Deus. esquerdista? Já Graças pensou? a Deus, Sovar com as Deus, unhas? Sério? Deus, não, é sério, eu debato com elas muito. E olha que elas estudaram Você em tem uma universidades benção, aqui. hein? Que a molecada é tudo canhoteiro. Só Jesus. É, tudo canhoteiro de Mas Eu iPhone. tô falando uma coisa aqui interessante. Ó. A mudança política passa por aquela comissãozinha. Você lembra quem colou em mim na comissão e ganhou holofotes? Quem foi? Bolsonaro. É. Tá certo, Porque lembro. eu tava lá na comissão, meu pastor, as pessoas viram, aqueles ativistas eram terríveis. Eu apanhei dentro lá no plenário, me chutaram, cuspiam. E como eu sou pastor, eles queriam me levar assim ao extremo para eu xingar, né? Porque aí eu dou ousadia a eles. Eu não podia xingar nem bater. Aí eu olhava pro Bolsonaro. Chamava o... Aí o Bolsonaro fazia tudo que podia. É só eu. Botava aquelas plaquinhas, né? Você não pode deixar o pão ficar muito tempo no forno, né? Aí vocês interpretam e eu não posso falar o que ele escrevia lá, né? Então esse era o Bolsonaro. Ali começou tudo ali, em 2013. É. Em 2014 ele teve a sacada, porque quando eu comecei a ser perseguido aqui, Emílio, foi 3 meses de Jornal Nacional. Porque, na verdade, o PT me usou como uma cortina de fumaça para aprovar as coisas que eles queriam e para esconder o escândalo Que era dos Dilma, né? desemprego. Nós tínhamos 14 Sim, milhões de desempregados exato. naquela época. É. E aí nós tivemos a primeira manifestação em pró a minha proteção, que foi feita pelo pastor Malafaia, lá em Brasília. E nós juntamos 100 mil pessoas, 5 de junho de 2013. Foi a primeira grande manifestação. 15 dias depois, estourou a primeira manifestação em São Aqui Paulo na com os 10 Paulista. centavos. É, né? 20 centavos. Ah, sim. E aí O começou. estopim. Agora, E aí começou, aí agora parou. É um gigante os gordão. evangélicos sempre foram muito... sempre foram muito acusados de muita coisa, muito preconceito, né? Você acha que diminuiu esse preconceito? Não, aumentou. Você acha que Pelo contrário, aumentou? Sim. Eu não sei não, você acha? A briga com os evangélicos começou com a grande mídia brasileira. A Globo começou a ver a Record crescer, e a Record é de uma organização religiosa. Então, para você destruir o seu inimigo, você vai na reputação e põe todo mundo num bojo. E começou a bater em todos os evangélicos do Brasil para tentar atingir a Record, né? Que era briga financeira. Tanto é que toda vez que vai a história de um pastor para televisão, ou ele estupra, ou ele rouba, ou ele mata, é uma coisa horrível de se ver. É como se todo mundo fosse assim. E aquela velha frase da mamãe e da vovó: água mole em pedra dura, bate até que fura. Ficou todo mundo rotulado. Sim. Então o preconceito contra nós é muito grande. Para você ter um programa de televisão em qualquer emissora, custa 3, 4 vezes mais caro para uma igreja do que para qualquer outro negócio.
Os donos de TV falam, não, nós não queremos você aqui. Então, se você quer ficar aqui, pague 3, 4 vezes mais. Sabia. Ô, Feliciano, a gente falou aqui antes do senhor chegar a respeito... Eu não sei, eu acho que está diminuindo o preconceito. Assim, eu digo no geral, na galera, Assim, no... é que pulverizou muito, hoje muita gente convertida, tem muita gente de nome, então. né, tem atores, Porque, atrizes. por exemplo, se você pegar lá Cracolândia, quem faz alguma coisa para aquele bagaço é evangélico. Vai lá para você ver. É verdade. A gente vê, traz E especialista... pro cara sair do vício, ele usa Deus também com muita força. As unidades terapêuticas do Brasil, 90% são religiosas. E a esquerda quer acabar com elas por conta disso. Por exemplo... Porque tem influência da igreja. Né? Por exemplo, no sistema carcerário, quem está lá? É o pastor. E vai lá, leva a Bíblia pros caras. Tô no meio de intelectuais aqui. Não, de jeito nenhum. Eu não sou, não. Eu não. Não vem, não. Eu sou... Salgueré. É um meio lugar do mundo quando se elogia, as pessoas não aceitam. Mas lógico que não. Vem não. Porque aí já forçou. Karl Marx, o pai do comunismo, né, o pai do socialismo, ele dizia o que da religião? A religião é o ópio do povo. Sim. Por que a esquerda é contra a fé? O cerne da esquerda é contra a religião. É simples, porque para a esquerda, o Estado tem que ser grande, o Estado tem que ser pai, o Estado tem que ser Deus. Ser o dono. O Estado tem que dar bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa... Todo mundo tem que se curvar diante do Estado. Sim. E aí Karl Marx entendeu que a pessoa que tem fé, que é religioso praticante, ela não se curva diante de ninguém antes de se curvar diante de Deus. Quando a pessoa tem um problema da igreja, ela tem um problema, antes dela ir para a prefeitura, antes dela ir fazer manifestação, antes dela ir na rua, ela vai na igreja orar, vai rezar, vai falar. E milagre é aquilo que você não consegue explicar, acontece. Então, Karl Marx entendeu que o Deus do cristianismo era muito forte diante do Deus do comunismo. Então, só tem uma maneira do Deus do comunismo crescer, o Estado ser grande, é matar a religião. Você tira a fé das pessoas. Tira a fé das pessoas. Tira a fé e deixa que eu cuido de você. Você tem que confiar em mim, tem que confiar no Estado. Você vê que eles cuidam de índio, de mulheres, de criancinhas, agora de pequenos trans. Pautas, né? Eles cuidam de tudo, porcamente. E tem gente que acredita nessa história. Jesus, a gente quer saber da prefeitura. Ô, Feliciano, e agora? Oi, pois não. Não, é que eu ia perguntar aquilo que a gente tava Direita gorda, hein? Direita gorda tá brava. Direita gorda fez manifestação no McDonald's. É que a gente tava conversando a respeito, a gente tava falando sobre legalizar jogo e uma coisa que foi levantada que talvez a bancada evangélica não sentisse à vontade com esse tema. Queria saber do senhor, que faz parte, qual que é a sua opinião a respeito disso? Porque a gente vê, de repente, lugares aqui do Estados Brasil Unidos, né? que não tenha muito turismo, de repente possa, devidamente legalizado e tudo mais, ter de repente uns cassinos lá pra turma jogar. O que o senhor pensa a respeito e se é esse o pensamento da bancada evangélica? Eu não posso falar por toda a bancada, porque a nossa bancada hoje ela é muito grande, né? Na verdade, não existe uma bancada evangélica. Certo. Existe uma frente. Certo. Que a bancada ela é partidária. O partido resolve ali numa sala, uns não querem, outros querem, mas quando termina, todo partido segue a votação. Como a frente ela é ampla, tem deputados de todos os segmentos, nós temos deputados do PT, Benedita da Silva. Nós temos lá aquele pastor que chegou do Rio de Janeiro agora, no seu Henrique Vieira. Ele é do PSOL, ele é de esquerda violenta mesmo, né? Eu não sei como pensam eles, mas estou dizendo como é a frente evangélica. Mas quando, no governo Bolsonaro, quase no final do governo, chegou essa pauta. E o presidente, a gente estava dentro da sala com ele, inclusive, e chegou o pessoal da economia, e eu falei, presidente, essa pauta para nós evangélicos não tem nem como discutir. Jogatina para nós é errado. Mas tem que ter. O custo social... É bom. Deixa eu dizer. É bom. Pera aí. Isso é bom. Vai por mim. Convence lá os caras. Isso vai trazer muito emprego, pastor, Feliciano. O custo social é muito grande. Nós já fizemos estudos. Eu estive em Las Vegas com o nosso pessoal fazendo estudos. O custo social para o país, dentro de 10, 15 anos, depois que os cassinos são implementados, não compensa. Não é questão da liberdade. Vale a pena. E a questão da liberdade do indivíduo que quer ir jogar, o livre-arbítrio. Sim, isso aí ele pode fazer como quiser. Mas enquanto não há lei, né? Se a lei hoje diz que é crime, então você tem que se respeitar a lei. Para se mudar a lei, tem que se mudar todo o arcabouço jurídico, e para isso nós vamos brigar. Nós, evangélicos, somos contra por causa do custo social. A jogatina, ela acaba viciando, as pessoas ficam doentes, destrói famílias, destrói filhos, destrói até a terceira e quarta geração. Se não me falha a memória, em Dubai, os prédios de Dubai, onde tem os cassinos embaixo, foram obrigados a blindar todas as janelas por causa das pessoas que estavam se suicidando.
As pessoas jogam lá embaixo, perde tudo, o cara vai lá em cima e se mata. Então, não, mas não é assim dá pra também, generalizar. né? Foi feito, não, estou dizendo de Dubai, a cidade mais rica do mundo, que foi feito lá. Eu acho que devia... Mas álcool faz mais mal. Eu acho que devia... emprego. Sim, emprego para região. Tem razão. O cigarro é uma droga, o álcool é uma droga. Então, só que esses são legalizados. O jogo ainda não é. Busca-se a legalização. Deixa nós jogar. Então, nós que somos evangélicos, nós temos esse senão contra isso. Mas lá nós somos voto vencido, tá? Se chegar isso aí para votar... É voto vencido? Junta a esquerda e junta o centro. O centro, aprova. Boa. Boa, mas você tá fazendo um trabalho bacana lá, viu, Feliciano? Pô, queria agradecer a sua presença. Obrigado mesmo por você ter vindo. Vocês. Fazia tempo que eu não vim aqui. Porra, é um prazer receber você aqui. Obrigado. Tamo juntos e vamos torcer aí pra você tá lindo, hein, com esse tá mesmo, agora você tá senador. Terno café. Eu estava na China, eu fui na China com o Bolsonaro. E lá na China, lá tem o mercado da seda. Tem a roda da mercado janja. da seda. $10. Mentira. Essa gravata? E me deram lá. Foi Olha aí. comprou. Não é da janja, não. E é bonita, parece que é original. Você viu a da janja? A da janja custa cara mesmo. É, da janja. É, que ela não é carinha. A janja não tá pra brincadeira, viu? A Janja é a vice-presidente do Brasil. Ela que chegou pra comanda tudo. Ela Polêmico. Quantos ministros o Lula tem agora? Não dá pra, não dá pra contar na mão, mas... Se tiver 37 ministérios, ela é a 38ª. É isso aí. É 38. Obrigado, viu, Feliciano? Ó, vou passar aqui as redes sociais. Valeu, tamo junto. Ó o Feliciano aí, põe a rede dele, ó. Cadê o Insta? Tem 3 milhões de seguidores. Olha lá. Ó. Tem milhões de seguidores, deputado federal, reeleito, 4º mandato, graças à confiança dos eleitores de São Paulo. Muito obrigado a todos, estamos juntos. Obrigado, viu, Feliciano? Obrigado pelo papo. Ô, Zurita, diga. Como igreja, eu tinha que trazer esse recado. Eu tenho viajado por todo o país, o pessoal colocou sua vida em oração. Muito obrigado. Estamos orando por você, tá? Muito obrigado. Nós cremos em milagre, acreditamos que Jesus pode fazer essa obra te dar mais 100 anos de vida, porque nós precisamos de você. Eu não sabia que eu tinha tanta gente torcendo por mim. Fiquei muito feliz e muito emocionado. Querido, tá? Muito querido. Muito obrigado. Se puder pegar na sua mão aqui, só te abençoar em nome de Jesus, que Ele libere sobre você a cura. Tá obrigado, Feliciano. E obrigado aí a todo mundo pelo carinho aí, pela atenção comigo. Não merecia tanta gente bacana aí. Vocês trazem alegria para muita gente todo dia, isso não tem preço.